Você está assistindo o programa Mais TV através da TV Criciúma, canal 19. Comigo já está aqui o doutor Eduardo Burgo, a quem eu tenho o prazer de receber todas as quintas-feiras. Muito boa tarde, doutor. Boa tarde, Daniel, os telespectadores também. O trabalho do doutor Eduardo Burgo, ele é psicólogo. Aqui no programa é o seguinte: nós debatemos assuntos que são inerentes ao seu conhecimento. Então, você pode também enviar o pedido de algum assunto através da internet, através de mensagem de texto, 99793532 ou ainda pelo telefone 3433-2528. A gente fala aquilo que está em foco. E o foco aqui na cidade de Criciúma, hoje, nós vamos chamar a atenção para um caso que aconteceu durante a semana, que às vezes não é muito conversado, mas ocorre bastante. Aí, quando vaza na mídia alguma coisa desse assunto, é que se levanta o assunto, né? E aqui nós vamos conversar hoje. Durante essa semana, você acompanhou aqui no canal 19 todo o processo que foi a prisão de um casal, a mãe e o padrasto de uma criança, que foram acusados de espancar a sua filha, a filha, no caso da mulher, de 2 anos de idade. Nós conversamos com o delegado, nós conversamos com vizinhos da vítima e nós conversamos inclusive com a mãe da menina, e você vê a matéria agora aqui no Mais TV. Nós recebemos informação, a denúncia via 190 da comunidade, de que os pais estariam agredindo uma criança de 2 anos. Nossos policiais locaram até o local que foi informado, e lá a comunidade já havia tirado a criança da mão dos agressores. De fato, confirmou-se sendo o pai e a mãe deles, e a criança bastante lesionada, vários hematomas na face, alguns resquícios de sangue ainda saindo do nariz, e confirmado pela comunidade, que estava bastante revoltada, de que a autoria havia sido o pai e a mãe, a mãe e o padrasto dessa criança. Bati nela ontem no banheiro, ela escorregou e deu com a cabeça no chão. Aí eu começou a inchar a cabeça do lado. Aí botei ela a dormir, né, porque eu achei que não era nada grave. Aí hoje de manhã levantei ela para dar um banho nela. E aí dei banho e botei ela na cama tomando uma madeira. Ela tomou madeira, eu fui botar a máquina na porta. E aí molha tudo. Escorregou e caiu da escada. E o teu nariz aí, o que aconteceu? A vizinhança. A vizinhança agrediu vocês, tanto você quanto o Felipe. Então, o que tu diz da tua defesa numa hora dessa? Ninguém bateu nela pra deixar daquele jeito. Ontem você bateu, ela caiu e machucou no banheiro. Ela falou um palavrão, eu bati na boca dela, não nego, e dei uma chinelada. Eu tenho direito de bater na minha filha é minha, e ela escorregou no banheiro. Fui errada de ter batido nela no banheiro. O chão estava todo ensaboado. Na hora que eu cheguei no local da casa, ele estava dormindo e a menina toda machucada, porque ele bateu foi ontem à noite, não foi hoje. Daí chegando lá, eu peguei a menina e liguei para a polícia. Porque o pai da menina, na verdade, o pai verdadeiro dela tá preso. E ele é só padrasto. E já fazia mais de um mês que ele vivia espancando a menina. E a menininha, sempre quando me via, dizia: olha o que meu papai fez. E aquilo ali revoltou a rua inteira. Porque todo dia de noite, diz que a menina estava aos berros, chorando que ele batia na menina. Na verdade, a criança foi liberada hoje pela manhã. Ela foi submetida a uma série de exames, ultrassom, tomografia. Ficou constatado que ela está com a clavícula quebrada em razão das agressões, dos puxões, dos chutes que ela teria levado do casal, né? Segundo as testemunhas que a gente ouviu aqui na delegacia, ela vinha sendo agredida já há um bom tempo, e as pessoas com medo de denunciar. Chegou ao ápice que uma vizinha não aguentou e contou o fato à polícia militar, que chegou no local, conseguiu ver a criança numa situação crítica. O conselho tutelar foi acionado e todos foram conduzidos para a delegacia. A criança está agora num abrigo, está segura. Eu ouvi essa criancinha hoje pela manhã, né? Ela fala com muita clareza, apesar de ter 2 anos e 6 meses de idade, ela fala tranquilamente. Disse, né, quando eu perguntava quem tinha sido os agressores, ela falava o papai e a mamãe, ela chama o padrasto de pai. Tá? Eu perguntava para ela onde que o pai e a mãe bateu. Ela apontava na cabeça. Ela apontava, botava a mão na testa e dizia, né, como que ele fez. Aí eu explicava, foi com soco, com tapa, a mãe pisou,
né, e apontava para a cabeça. Então, e pelas lesões dá para ver que são típicas de soco, de chutes, né, de empurrões contra a parede. O laudo pericial já veio, já está tudo encaminhado. Eu estou fazendo agora um relatório de tudo que aconteceu, de todas as pessoas que eu ouvi, tá? E vou encaminhar ao Poder Judiciário para que o promotor de justiça tenha todos os elementos possíveis para processar esse casal por essas agressões. 2 anos de idade tem a criança vítima nesse caso aí. Doutor Eduardo Burgo, alguns pontos nos chamam a atenção na matéria realizada. Eu vou começar fazendo as perguntas para o senhor. E a primeira delas é a seguinte: na semana passada nós conversamos inclusive sobre a educação dos filhos aqui no programa, né? E o que esperar de uma situação dessa quando a agressão vem daquela que deveria ser a protetora da criança de 2 anos? Como é que fica essa situação? Olha, a mãe ela vai responder judicialmente sobre isso, né? Precisa ser afastada da criança, para isso o Estado está intervindo, né? E essa criança precisa ficar aos cuidados dos órgãos públicos para que essa mãe e esse padrasto não voltem a ter mais contato com ela, né? É uma atitude totalmente negativa, né? É uma atitude reprovável. A mãe, ela disse que eu sou a mãe, eu tenho o direito de bater na minha filha. Falou algo nesse sentido, né? E não é só ela que fala isso não, né, Daniel? Tem muitas pessoas na mídia dizem isso. Existe uma corrente chamada da palmada pedagógica, como se dar palmada fosse ensinar alguma coisa para a criança, né? Então são correntes, são linhas de pensamento que vêm a fortalecer a atitude que a mãe teve, como se o filho fosse propriedade dela, fosse um pedaço de carne ou fosse um objeto que fosse dela. Então, como é dela, ela teoricamente, né, poderia fazer o que bem entendesse, né? E a gente encontra na mídia, aqui mesmo de Criciúma, né? Principalmente na mídia do rádio, né? Porque eu apanhei do meu pai, só me fez bem. Porque eu apanhei da minha mãe, só me fez bem. Eu agradeço a surra que eu levei. São frases como essa, né? Ligado à violência da mídia, dos filmes, do desenho, também da filosofia da possessividade amorosa, né? O meu marido, a minha esposa, o meu filho são meus, eu educo como eu quero. Não educa como quer, porque existe uma lei, né? Existe a legislação que media isso, que impede, né, a violência contra a criança. Existe a delegacia da criança, do adolescente, existe o ECA, né? Então as leis, elas precisam ser superiores e precisam ser mais potentes do que o que passa simplesmente na cabeça das pessoas. Agora, uma outra frase que nos chamou a atenção na matéria foi a frase dita pela vizinha, que ela disse que há alguns meses os próprios vizinhos veem essa situação e quem bate é o padrasto. E nesse caso, a mãe verdadeira protege, porque ela chegou a dizer assim, ela escorregou e bateu a cabeça. No outro dia a máquina vazou água, a menina escorregou e caiu da escada. Sim. Então, quer dizer, ela protege o padrasto, que não é nada da criança, teoricamente, e deixa a criança, digamos, como uma vítima indefesa mesmo. Sim. Essa situação, como é que pode ser falada a respeito? Olha, Daniel, isso é perfeitamente explicável, né? Pelas relações humanas, pelas relações de casal, né? A mãe, com medo de perder o companheiro, permite que o companheiro tenha atitudes de violência física e de violência sexual com os seus filhos, né? Então isso é muito comum. A mãe não denuncia o padrasto, o companheiro, o namorado, até mesmo o marido, pai da própria criança, com medo de perder esse homem, com medo de perder o casamento, né? É como se fosse assim, para manter o meu casamento eu aturo, eu fecho os olhos, eu permito que ele faça coisas A, B ou C com os meus filhos. Isso é muito comum, a gente percebe muito e elas relatam isso. Mas se eu denunciar, ele vai embora. Se eu denunciar, quem é que vai botar comida na geladeira? E muitas que têm a coragem, pressionadas pela comadre, pela irmã,
pela vizinha, pelos pais, a denunciar o marido pela Lei Maria da Penha. Passado 3, 4, 5 dias, uma semana, um mês, vão lá e retiram a queixa na delegacia, né, para que o agressor volte para casa. É uma relação, é um ciclo psicológico de violência, violência física, violência emocional, né, que eu nas minhas aulas, nos meus cursos, eu defendo a ideia de que vicia. Né? Não são só as drogas que viciam, não é só a comida que vicia, não é só o trabalho que vicia, a violência também vicia as pessoas. E essas mulheres sentem falta da violência, entram numa síndrome de abstinência, de falta, de saudades do agressor, né? Porque pelo menos ele gritava, pelo menos ele me batia, pelo menos ele botava comida na geladeira, agora nem isso eu tenho, e faz com que a mulher desavisada, mal orientada, né? Com traços de transtorno de caráter também, né? Não vamos passar a mão na cabeça dessas pessoas, sinta a falta do agressor, retire a queixa e o agressor volte para casa e aquele ciclo recomeça tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. O problema é que a violência ela não estanca, ela vai escalando numa crescente, até que alguém vá a óbito, infelizmente. Agora, doutor, vamos falar aqui de quem mais interessa no processo, que é a vítima, a criança de 2 anos. Vou fazer 2 perguntas na mesma para o senhor. A primeira, o delegado comentou na matéria que a criança fala com detalhes da agressão que ela teve, fala né? Com detalhes. A mãe bateu na cabeça. Sim. E tal. É normal que a criança haja dessa forma agora? E a pergunta, o que isso pode refletir lá no futuro para essa criança? Com 2 anos, ela vai guardar isso, tudo isso, vai virar trauma? Existem técnicas que psicólogos usam para trabalhar com crianças abusadas, né? Então trabalha com desenho, com papel, trabalha com bonequinhos de pelúcia, trabalha com giz de cera e pede para a criança mostrar no papel, no bonequinho, né? No giz de cera, na massinha de modelar. Na massinha, o que fizeram com ela. Aí a criança, entre aspas, se solta e revela tudo, com riqueza de detalhes, né? Provavelmente o delegado competente conhece essas técnicas e com certeza pôde colher da criança e vai juntar nos autos, né, de forma mais característica e mais completa e perfeita possível, né? Agora a tua pergunta, vai repercutir? Com certeza. A violência também é uma forma de criar vínculos. A violência física, emocional, sexual, a violência financeira, também é uma forma de juntar as pessoas ao teu redor. Também é uma forma de criar vínculos. E estão ensinando a criança como criar vínculos. Provavelmente, muito provavelmente, Daniel, essa mãe, esse pai, tiveram esse aprendizado na infância. Não estou dizendo que justifica, tá? Tiveram esse aprendizado na infância de serem agredidos e hoje eles agridem. Repito, reforço, não estou passando a mão na cabeça nem dizendo que justifica. Eles precisam pagar judicialmente por isso, mas eles não fizeram isso de graça. Tiveram, entre aspas, uma escola lá atrás. E essa menina de 2 anos e 6 meses, se ela não receber a atenção de um novo lar, de novos cuidadores, de cuidado, de higiene, de comida, de fazer os curativos das feridas, principalmente os curativos emocionais das feridas, né? Essa menina tende a repetir no futuro. E é, como eu disse, um ciclo vicioso que vai passando de geração, geração, geração. As coisas positivas também são passadas de geração em geração. Por exemplo, então um exemplo positivo, né? Uma família que tem grandes jogadores de futebol, uma família que tem grandes políticos, uma família que tem grandes advogadas, grandes médicas, grandes cozinheiras. Também uma família que tem traficantes, uma família que tem assassinos, uma família que tem políticos corruptos e uma família de lutadores, de violência também. Isso é passado na família de geração em geração. Esse ciclo precisa ser interrompido. O Estado ele é o primeiro responsável por isso. Parabéns à vizinha, né, que no momento de indignação, né, conseguiu pelo menos romper pela primeira vez esse ciclo de violência.
de uma família que a gente vê que está estruturada daquela forma. Também não vamos ser preconceituosos, xingar a mãe, agressora, xingar o pai, chamar a família desestruturada. Porque quando chama de família desestruturada tem um preconceito por trás disso. Que a família perfeitinha é papai, mamãe e filhinhos no café da manhã, comendo pãozinho quentinho com aquela marca de margarina. Em famílias assim, teoricamente estruturadas, também tem droga, também tem agressão, de todas as formas. Essa família, essas pessoas precisam da assistência do Estado. Precisam pagar, sim, judicialmente. Mas não é só punir. Senão daqui a pouco o Estado só vem bater na mãe. Como a vizinhança descarregou a raiva e bateu nessa mãe. Precisam pagar, sim, mas também precisa de uma reeducação. Essa questão de reeducação, vou até, para poder fazer a próxima pergunta, vou até dar um exemplo aqui. O senhor fala daquilo que se aprende desde muito cedo, né? Para a gente ter uma ideia, claro, e daí cada macaco no seu galho, como diz o ditado. Porque, vou dar um exemplo aqui. O filho do Eike Batista, que é o homem mais rico do Brasil, certo, com a Luma de Oliveira, certo, aos 12 anos de idade, ele já havia adquirido para ele o primeiro R$ 1 milhão. Que o pai dele havia ensinado ele como investir, já desde pequeno, como investir o dinheiro da mesada dele, como organizar a parte. A gente está falando de um dos homens financeiramente mais bem estruturados do país, né? E com 11, 12 anos, esse menino já tinha adquirido com as próprias mãos, os investimentos que fez, R$ 1 milhão. Então, quer dizer, ele aprendeu desde cedo. Aprendeu, né? Positivamente cedo. Aquilo que vem do ramo da família, né? Exatamente. Você falou que tem um jogador de futebol, que o filho também é jogador, e ali no caso, provavelmente, esse menino vai ser um grande empresário aí, não tenha dúvida, né? Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte, até vou dar uma alfinetada aqui no senhor, porque o senhor fala no sentido de que a mãe, teoricamente, pode ter ocorrido algo parecido, né? E pode haver a mesma coisa com essa menina de 2 anos lá no futuro. Pode. Aí, nesse caso, não se tira um pouco do peso. Tudo bem que a mãe e o padrasto vão ser agora indiciados, vão pagar pelo crime que fizeram. É importante que paguem judicialmente. Mas aí não fica aquela coisa assim, coitadinha, a mãe, ela fez isso porque a mãe dela também fez isso com ela. Não torna assim uma questão de direcionar o coitadinha para aquela mãe, ao invés de tipo assim, tu fez errado? Jamais. Em nenhum momento eu falei essas palavras que tu falaste. Eu escuto muito esse tipo de comentário quando eu estou debatendo com colegas ou até mesmo em sala de aula, né? Uhum. Escuto muito esse comentário. Mas aí então, coitadinha, tudo justifica? Não, nada justifica. Em nenhum momento eu disse que justificava, né? Uhum. Só que se essa mãe for apenas punida, né, e ela precisa ser punida. É importante que ela tenha direito de defesa, mas que ela responda judicialmente pelos atos dela. Mas se não for feita uma reeducação com ela, apenas se repetiu com ela o que ela fez com a criança. Entendi. Né? Que é a famosa lei do talhão. Olho por olho, dente por dente. Então nós nunca vamos interromper esse ciclo de violência na sociedade. Por quê? Se violência se paga com violência, a violência sempre vai existir. Uhum. E aí, no caso, a gente pode dizer também, gostaria que o senhor explicasse isso, que no caso dessa menina, digamos que esse reflexo venha a surgir na fase adulta dessa criança de 2 anos e 6 meses, fica meio que irreversível, porque o senhor veja bem, eles vão pagar pelo crime que fizeram, mas posteriormente essa criança pode voltar ao meio daquela família. Pode. E a família já é problemática. Então, quer dizer, outras oportunidades da mesma agressão ou de outros tipos de agressão podem surgir em virtude do que já é a característica daquela família. Aí fica uma coisa já meio prevista de que isso vai ocorrer? Não, porque o juiz ou a juíza da vara de família ou da vara penal, eu não sou especialista na área, né, vai pedir laudos de assistentes sociais, de psiquiatras e de psicólogos, ver se esses pais têm condições de receber a menina de volta. Eles só vão receber se eles mudarem completamente suas atitudes. Exatamente. Então eles automaticamente ou obrigatoriamente, para que eles tenham a filha de volta, eles vão ter que mudar
e parar com esse tipo de atitude. Então, você veja, Daniel, como é importante o papel da justiça nesse sentido. Nos Estados Unidos isso é muito comum, na Inglaterra é muito comum. Eles têm uma maneira de ver as relações familiares diferente das nossas. Não é que sejam mais frios, eles têm uma maneira de ver diferente. Né? Lá, se o pai e a mãe não pagarem a pena e não for comprovado através de laudos do psiquiatra, da assistente social, do psicólogo, aquela mãe não vai mais bater na filha, negativo, a mãe nunca mais vê a filha vai ser cuidada e o Estado tem obrigação de cuidar dessa filha. Entendi. Entendeu? Não é assim, já cumpri a minha pena, quero minha filha de volta. Negativo. Isso é recente no Brasil e ainda bem que demorou, mas aconteceu. Tá certo. Olha só, se você quiser sugerir alguma pauta, fazer alguma pergunta para o doutor Eduardo Búrigo, é muito fácil. Você pode enviar um e-mail para a gente, você pode entrar no site tvcristiuma.com.br, deixa lá o seu comentário. Você não precisa se identificar, a gente não vai identificar, a gente apenas vai contar a história e através da televisão a gente vai tentar auxiliar você a indicar o melhor caminho, assim como a gente já fez com algumas pessoas através da televisão. É muito fácil. Ou você ainda pode ligar para a gente, o nosso telefone é 3433-2528, mensagem de texto 9979-3532. Agora, se você quiser entrar em contato direto com o Dr. Eduardo Búrigo, como é que faz? Pode ligar para o telefone 9993-2690. O senhor atende aonde? Eu atendo no edifício Partenon, no centro da cidade. Fica ali perto da Avenida Centenário, perto do Corpo de Bombeiros, mais ou menos. Na rua Germano Magrinho, número 100. E a sala? 604. Então tá, vamos repetir o telefone, 9993-2690. Quero agradecer muito a sua participação aqui no programa, esperamos você na semana que vem com outro assunto polêmico. O bacana é que o doutor chega aqui, eu nunca falo para ele o que vai ser debatido. Eu jogo no peito dele na hora que estamos no ar ao vivo, não tem como correr. E até hoje você tem visto em casa que ele tem saído muito bem, passando as informações de acordo com o que a psicanálise ensina e vê todos os detalhes da vida humana. Não é psicanálise, é análise transacional. Análise transacional. É tanta coisa, né? Só assuntos leves, né, Daniel? É verdade. Então tá certo, muito obrigado. Obrigado você, obrigado aos ouvintes. Mais uma vez, né, espero que o teu programa tenha esclarecido um pouco mais as pessoas sobre assuntos polêmicos como esses, que são assuntos da sociedade, né? Isso não aconteceu em Marte, nem em Júpiter, nem na Lua, nem em São Paulo, nem no Rio de Janeiro. Aconteceu aqui em Criciúma, e se aconteceu aqui é porque realmente ele precisa ser olhado e tratado. É verdade. Nós voltamos na próxima semana com o quadro Falando Sério com o Dr. Eduardo Búrigo. Para você rever esta matéria e outras matérias que nós já realizamos aqui no programa durante os meses, você pode acessar o site tvcristiuma.com.br e ir no ícone Falando Sério ou então no ícone Eduardo Búrigo. Os dois dão acesso à página de vídeos do quadro Falando Sério aqui do programa Mais TV. Bacana, então? E lá você pode deixar o seu comentário também. Você pode, inclusive, discordar se você acha que o doutor não falou o que você queria ouvir. Pode discordar, que com certeza a gente vai ouvi-los, né? As pessoas que discordarem também possam aprender um pouco com elas. É claro, é verdade. Todos aprendemos.